Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre mitos e verdades sobre a visão. Quem tira as nossas dúvidas é o médico oftalmologista Dr. Daniel Kamlock. Óculos escuros. É importante usar óculos escuros, então dirigir com óculos com as lentes escuras. É importante preservar os olhos da exposição excessiva ao sol e quais os cuidados nós devemos ter ao adquirir, ao comprar um óculos escuro. Primeiro, é importante os óculos escuros? Sim, é muito importante, desde que tenha proteção UVA-UVB. Porque vários óculos que são vendidos em camelô, em barraquinha que você compra barato, ele é escuro, não tem a proteção, então a nossa pupila, que com a luz fecha, quando começa a ficar escuro, ela dilata, entra mais luz, entra mais raio UVA-UVB e é que ele não está tendo a proteção. Então, na verdade, está entrando mais luz prejudicial e não tem aquilo para proteger. Então, o óculos escuro é bom desde que tenha essa proteção UVA-UVB. Por quê? O sol pode criar vários problemas. Agora a gente está no verão, pessoas vão para a praia, vão querer se divertir, ficar o dia inteiro na praia. Então, existem algumas doenças que o sol pode causar, que também tem como fator de risco a degeneração macular relacionada à idade. A catarata também pode ser, a evolução dela pode ser mais rápida se tiver essa exposição à luz. Então, ficar o dia na praia também, o tempo todo, sem a proteção, pode causar uma ceratite, uma inflamação na córnea. Então, diversas doenças são causadas pelo sol e pelos raios UVA-UVB. Então, óculos escuro é importante desde que tenha proteção. Sem proteção é até pior, porque vai dilatar o olho e vai entrar mais raio que faz mal. O que é exatamente o toxoplasmose? Se tem cura? Por que quem tem esse problema vê tantas manchas? Ela conta que tem 18 anos, é míope, tem um desvio no olho e tem toxoplasmose. Toxoplasmose é um protozoário. Sim, ele pode afetar a visão e pode afetar muito a visão. O que é a toxoplasmose? Primeiro, a gente pode adquirir tanto no canal de parto, quando a mãe está grávida, ela pode passar, se ela tiver contato com esse protozoário durante a gravidez, ela pode passar para o feto durante a gestação. Então é importante, no pré-natal, todo pré-natal, toxoplasmose, o exame da toxoplasmose é obrigatório, tá? Porque você vai evitar que exista essa transmissão da mãe para o feto. Isso aí, quando existe essa transmissão congênita, a chance de afetar a retina e afetar de uma forma grave é muito grande. Então, primeiro, grávida, tem que se preocupar muito com isso, fazer o pré-natal para que não tenha problema, não só no olho, mas a parte cerebral, tudo. A toxoplasmose pode afetar todas essas partes. Então, primeiro, o cuidado da grávida, tá? Depois disso, você fez todo o pré-natal, seu filho nasceu bem, está enxergando bem. Depois de algum tempo, a toxoplasmose, muitas pessoas, se eu for fazer o exame, muitas pessoas fazendo o exame, o IgG, que quer dizer o quê? O exame de sangue que diz que você já teve contato com a toxoplasmose, dá positivo. O IgM dá negativo. O IgM fala, você está tendo toxoplasmose agora. Então, se o IgG é positivo, você tem aquilo dormente no seu corpo. Se você, existe uma certa, diminui sua imunidade, aconteceu algum problema, pode acontecer desse foco, dessa toxoplasmose reativar. E isso pode eclodir na parte da retina. E ela cria um foco, como se fosse uma inflamação mesmo. E essa inflamação pode criar uma sujeira nesse gel que preenche o olho, que seria o vítreo. Essa sujeira é o que ela está sentindo. Que, como eu expliquei, esse gel preenche, ele é transparente. E conforme ela vai mexendo o olho, esse gel fica mexendo e atrapalha a mesma visão. Então, e quando ela está ativa, com foco ativo, existe tratamentos, existe medicamentos via oral que a gente faz, colírios, para tentar evitar que essa cicatriz atinja a mácula, que é aquilo que a gente explicou. Se essa cicatriz está na periferia, isso não vai acometer a visão. Isso vai dormir uma hora? Vai dormir. Você tenta tratar o foco para ela parar por ali. Se tiver periférico e não tiver causado essa sujeirinha no vítreo, ela vai ficar ali dormindo só e acompanhar. Agora, se afeta a mácula, já é mais grave. Porque a mácula é a área central, a área nobre da visão, que você pode ter a visão prejudicada e perder a visão mesmo. Pode perder a visão. Pode. Quando ela pega a área central, a mácula, você pode perder a visão mesmo. Agora, a gente estava falando sobre as moscas volantes, então, no outro bloco, a Roseli ligou para cá, ela quer saber se quem tem moscas volantes corre o risco de perder a visão. Corre o risco, mas não pelas moscas volantes. O que são essas moscas volantes? O vítreo, de novo, é o gel que preenche o olho. E com o tempo, ou automíope, ou então quem já tem uma predisposição
a esse gel desorganizar ou com a idade, esse vítreo pode se soltar da retina. E existem alguns locais que ele é mais aderido. Então, na hora que ele tenta se soltar, ele se solta e cria um buraquinho. Na hora que ele se solta e cria esse buraco é um ponto por onde pode entrar líquido. Quando o líquido começa a entrar, a retina pode descolar. E isso sim é muito grave. Então, sentir um mosca-volante, sentir um flash de luz, não quer dizer que você tenha o buraco nem descolamento de retina, mas você precisa dilatar o olho, fazer um mapeamento de retina para ver se existe alguma lesão na retina associada a essa desorganização do vítreo. Então, você fala de flashes de luz, sim, né? Então não tem ninguém tirando uma foto, e aí você parece que viu um flash, sim, né? Agora, é no claro e no escuro? Quando que a gente pode acontecer esse flash em qualquer momento. Esse flash é o quê? É o gel tentando se soltar. Ele, quando faz isso, começa a dar flash. E quando ele se solta, você começa a ver as mosquinhas. Então, a ideia seria essa. Então, por isso, o cuidado de dilatar o olho para ver se existiu algum problema associado a isso. Mas, na grande maioria dos casos, essa desorganização acontece e a gente não acha nenhum problema na retina. Tá. Super fácil de fazer esse exame para o paciente, não dói nada. Sim. Eu fui lá, fiz com o doutor também, foi bem tranquilo, né? É importante acompanhar, mesmo que você não tenha nada, né, doutor? Importante acompanhar. Vamos para a degeneração macular, então? O que é degeneração macular? Acontece o que com a idade? Degeneração macular, como diz, é relacionada à idade. Então, acontece mais com pessoas idosas. Não quer dizer que precisa, mas fumantes também existe a chance maior. Então, pessoas que fumam, pessoas mais claras, como eu estava falando, do contato com o sol e tudo. Então, esses são os fatores de risco, tá? Mas, o que é isso? Lá no fundo do olho começam na retina, que seria essa parte onde tem essa vascularização aqui de trás. Ah, a parte laranjinha daqui? Isso, que tem os vasinhos. Isso, perfeito. Maravilha. Lá atrás. Então, lá no fundo, quando começa a depositar lipofuscina, que a gente chama que é um depósito de gordura, como se fossem radicais livres que vão acumulando na retina e o metabolismo da retina não consegue retirar esses radicais livres. Então, isso vai depositando e existem dois tipos, a degeneração macular seca e a úmida. A seca, essas drusas vão depositando, podem criar cicatrizes e tudo. Essa seca ainda não tem um tratamento. Existe uma vitamina que a gente toma, a base de vitamina A, C, E, luteína, existem vários componentes que a gente consegue diminuir a evolução, dependendo do caso. Agora, a DMR úmida tem tratamentos. O que acontece nesse caso? Começa a surgir uma membrana no fundo da retina também, na maioria das vezes na mácula, que começa a vazar esse vasinho. E isso causa um edema, um inchaço e hemorragia. Como acontece na mácula, baixa visão. A pessoa começa sentindo uma linha reta, começa a ficar torta. Então, isso é o primeiro sinal. E pessoas que têm gente na família, é outro fator de risco, a genética. É importante fazer o fundo de olho, que a pessoa pode não sentir nada e a gente vai descobrir na parte inicial. Então, começa a surgir esse vasinho e esse vasinho começa a exudar, começa a surgir o líquido, a inchar a retina e isso causa baixa visual. E existe tratamento só na parte úmida. A seca ainda não tem tratamento. Qual seria esse tratamento? Existe um medicamento chamado antiangiogênico que consegue agir em cima desse vasinho. E ele é um anti-inflamatório. O que acontece? A gente injeta esse medicamento nessa parte que a gente chama de pars plana, que seria mais ou menos a 4, 3 milímetros do limbo, que é onde começa esse colorido do olho. A gente injeta mesmo uma injeção bem fininha, é um procedimento rápido, com anestésico, é feito no centro cirúrgico pra gente evitar infecções e tudo, com cuidado. Né? E colocando essa aplicação, essa agulhinha nessa parte, a gente injeta esse medicamento e esse medicamento vai agindo, fica ali no vítreo, nesse gel que preenche a retina, e vai agindo nessa membrana. Só que esse medicamento tem um prazo. Mais ou menos ele dura, hoje em dia existem medicamentos mais novos, entre 1 e 2 meses. E começa a passar o efeito, a gente começa a precisar de mais injeções. Então, existe tratamento, mas precisa de um acompanhamento bem de perto. Muito rigoroso, tá? Tudo bem? Vamos para a retinopatia diabética, porque hoje nós temos muitas pessoas sofrendo com diabetes. E porque temos muitos obesos, temos mais diabéticos. Sim, né? Com certeza. Queria que você falasse um pouquinho, está totalmente ligado ao diabetes, como já diz o próprio nome, mas o que isso altera na visão da pessoa? O que é o problema na retina, também na retina, onde tem os vasinhos, tá? Devido ao diabetes. Como eu falei, o diabetes é uma doença que afeta a parte vascular, os vasos de toda a parte do corpo. Afeta o rim, como pode afetar o olho também.
o que ele vai fazer? O diabetes, com o tempo, a gente classifica a retinopatia diabética entre não proliferativa e proliferativa. A não proliferativa ela é mais leve. Ela vai desde leve, moderada, severa, e a proliferativa é a fase mais grave. O diabético, no início, tem aquele diabético, não vou fazer nada, minha visão está ótima, não vou acompanhar. Então, com a visão boa, ele não vai procurar nada. Ah, é isso mesmo, né? Sim. Porque a gente e não vai atrás. procurar a gente isso. quando já tem um problema. Então, na não proliferativa, o problema que pode ter na visão seria também um inchaço na retina. Um líquido que pega a área macular, que seria um edema macular, e isso também afetaria a visão. Para esse tratamento, também existem tanto o laser como essas injeções que eu falei, também vão agir em cima do edema diabético. E existe um medicamento novo que é com um anti-inflamatório, um corticoide, que fica no olho, fazendo um efeito durante 4 meses, também anti-inflamatório. Então a gente consegue tratar esse edema, só que essa fase não é a mais grave. A mais grave é a proliferativa. O que acontece nessa fase? O olho começa a faltar oxigenação para a retina. Então, nessa falta de oxigenação, o olho começa a produzir neovasos, que a gente chama. São vasos novos que tentam compensar essa falta de oxigenação para não ter problema, mas acaba que vai para o lado contrário, vai fazer mal. Porque esses vasinhos podem sangrar, criando uma hemorragia. Com o tempo eles podem tracionar a retina, causando um descolamento tracional. Então essa fase é a fase mais grave, que nessa fase o paciente precisa fazer laser. Esse laser vai fazer o quê? Ele vai matar essas áreas isquêmicas que não tem oxigenação e vai evitar o surgimento desses vasinhos. Então, diabético, todo ano, mesmo não sentindo nada, é necessário fazer um mapeamento de retina como profilaxia, para evitar uma complicação mais grave no futuro. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre catarata. Como é que está hoje? As pessoas têm operado ao primeiro sinal, não é recomendado que seja operado tão rápido. Como é que isso funciona? Por que a minha pergunta? Eu conheço pessoas que trocavam a paletinha do para-brisa do carro porque estava enxergando embaçado. E pessoas jovens, né? Pode acontecer mais jovem, aos 50 anos, ou isso só acontece com pessoas mais velhas? Conta pra gente. Pode acontecer em pessoas mais novas, principalmente em uso de medicamento a longo prazo, como corticoide, pessoas que tiveram algum trauma ocular, inflamação, diabético também, o diabetes induz uma catarata mais precocemente. Então, existem pessoas mais novas sim. E quanto à indicação é cirurgia? Quando indicar? Eu sempre penso assim, a qualidade de vida do paciente está sendo afetada, tem indicação. Então, vamos dizer, uma pessoa que fica em casa vendo televisão, que não faz muito trabalho de leitura, vai precisar operar a catarata muito mais tarde do que um advogado, alguém que lê o tempo todo e que precisa dessa visão 100%. Nesse caso, o paciente vai falar, doutor, olha, agora está me prejudicando. A gente vai indicar a cirurgia com certeza. Inclusive porque o ideal é o médico fazer esse diagnóstico. Sim. Quando a catarata ainda não está atrapalhando a visão da pessoa. Ela vai saber que ela tem. Sim, pra gente ir acompanhando de perto. Pra acompanhar até chegar no momento em que, olha, agora está atrapalhando aí a visão. É uma opacidade, você falou aqui, né, doutor? A catarata, na verdade, é uma lente que fica nesse intermediário do olho, que é transparente, tá? Essa lente daqui, ela é transparente. Então não é a córnea, que é essa primeira que a gente está vendo, ele é entre... Entre a córnea, e aí passa da íris antes de chegar na parte da retina. Tá bom. Então é uma lente transparente, que todos os raios de luz que caem perfeitamente na retina. Quando começa a opacificar, a sujar essa lente, esses raios começam a distorcer e a pessoa fica com a visão embaçada. Parece que o vidro do carro tá sujo e tudo, e quanto mais idoso vai ficando, isso vai opacificando, isso é fisiológico do organismo, isso é normal. Todas as pessoas vão ter, mas o importante é a gente detectar quando está incomodando. Então, para isso a gente faz cirurgia. Não existe colírio ainda para catarata. Muita gente diz, tem colírio. Nada comprovado cientificamente. Então, por enquanto é cirurgia. A cirurgia com uma tecnologia cada vez mais avançada, a cirurgia cada vez mais rápida, mais segura, e a gente implantando uma lente que em muitos casos vai conseguir corrigir até o grau da pessoa, tanto para longe como para perto. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, fazer essa cirurgia, você já falou, rápida de ser feita, faz o olho que está precisando mais? Com certeza, um de cada vez. Sou a favor sempre disso. Um de cada vez, né? E a recuperação dessa cirurgia, doutor? Rápida? Como é que a pessoa retoma aí o dia a dia? Sim, a recuperação, como a cirurgia é mais rápida, a inflamação é menor,
Em muitos casos, no dia seguinte, a pessoa já está falando, minha visão já está outra coisa, já está muito melhor, e com isso vai passando a informação e vai melhorando. Agora, cuidados. Aquele problema de abaixar a cabeça. Por que a gente diz isso? A lente que a gente implanta, ela precisa se fixar naquela região. Se você fica com a cabeça mexendo toda hora, aquela lente pode mexer, sair do lugar e você tem que reabordar. Então, cuidado de não ficar abaixando a cabeça, não ter trauma, pancada no olho. A gente pede sempre para não dormir daquele lado, para na hora que você está dormindo você não sabe se vai bater, se vai... Então, esses cuidados vapor quente, a gente diz mais ou menos entre 2 semanas e 1 mês a recuperação, para a gente poder passar o óculos se for necessário, mas em muitos casos a gente nem precisa passar o óculos. Então, o pré-operatório avaliando o tipo de cirurgia, o tipo de lente que vai ser implantada, sempre também precisa avaliar o paciente. A multifocal, que corrigiria esse grau de longe de perto, não é em qualquer paciente que a gente pode implantar. Precisa avaliar para a gente falar, é esse paciente indicado. E aí sim a gente implantar e colocar a lente necessária para aquela pessoa. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando. Passa muito rápido. Eu vou já passar os contatos aqui do doutor. 0 operadora 11 2977 3624 2977 3624 e 0 operadora 11 2769 1018 2769 1018. Site www.clockoftalmologia.com.br clockoftalmologia.com.br e o e-mail contato@clock.com.br.